lá. Vamos fazer um resumo aqui da placa-mãe, né? Nós já vimos anteriormente. Então aqui é um resumo. Vamos lá. Novas placas-mãe têm frequentemente novos recursos ou padrões que podem ser incompatíveis com os componentes mais antigos. Ao selecionar uma placa-mãe de substituição, certifique que ela suporta a CPU, memória RAM e placa de vídeo e outras placas de expansão. Tá? Então tem que ver se vai suportar, né, os componentes antigos que você tem. O socket e o chipset da placa-mãe devem ser compatíveis com a CPU. A placa-mãe também deve acomodar o dissipador de calor e a ventoinha estendida ao reutilizar a CPU. Preste atenção ao número e os tipos de slot de expansão. Certifique de que a placa-mãe coincida com as placas de expansão existentes e também suporte as novas que serão utilizadas. A fonte de alimentação existente deve ter conectores que se encaixem na nova placa-mãe. Finalmente, a nova placa-mãe deve caber fisicamente no gabinete atual do computador. Tá, gente? Ó, atenção, tá? Para vocês não comprarem e ter aquele baita susto, né, de nada se conectar. Diferentes placas-mães usam diferentes chipsets. Um chipset é composto de circuitos integrados que controlam a comunicação entre a CPU e os outros componentes. O chipset determina quanta memória pode ser adicionada em uma placa-mãe e o tipo de conector da placa. Ao montar um computador, escolha um chipset que forneça os recursos que você precisa. Por exemplo, você pode comprar uma placa-mãe com um chipset que suporte várias portas USB, conexão SATA com SUROAD e vídeo. Bom, essas palavras assim em inglês é uma tristeza. Mas vamos lá. As placas-mães possuem diferentes tipos de socket e slot da CPU. Este socket ou slot fornece o ponto de conexão e a interface elétrica para a CPU. O pacote da CPU deve corresponder ao tipo de socket da placa-mãe ou tipo de slot da CPU. O pacote da CPU contém a CPU, pontos de conexão e os materiais que cercam a CPU e dissipam o calor. Os dados viajam de uma parte a outra do computador através de um conjunto de fios conhecido como barramentos. Tá? O barramento possui duas partes. A porção de dados do barramento, conhecido como barramento de dados, transporta dados entre componentes do computador. A parte do endereço, conhecido como barramento de endereço, traz os endereços de memória dos locais onde os dados são lidos ou gravados pela CPU. Beber uma água. O tamanho do barramento determina a quantidade de dados que pode ser transmitido de uma vez. Um barramento de 32 bytes transmite 32 bytes de dado de uma só vez, do processador para a memória RAM, ou para outros componentes da placa-mãe, enquanto que um barramento 64 bytes transmite 64 bytes de dados de uma só vez. A velocidade em que os dados viajam através do barramento é determinada pela velocidade do clock, medida em MHz e GHz. Ai. Tá fogo. Ai. Os slots de expansão PCI se conectam a um barramento paralelo, que envia vários bytes ao longo de vários fios simultaneamente.
Os slides de expansão PCI estão sendo substituídos por slides de expansão PCIe, que se conectam a um barramento serial, enviando 1 byte de cada vez, em um ritmo mais rápido. Ao montar um computador, escolha uma placa-mãe que tenha slides para atender às suas necessidades atuais e futuras. Por exemplo, se você está montando um computador para jogos avançados que necessitam de 2 placas gráficas, você pode escolher uma placa-mãe que tem 2 slides PCIe X16. Tá, gente? Então é isso aí. Então tá aí uma placa-mãe, tá? Essa placa-mãe aí é bem atualizada, tá? Tem vários tipos de placa-mãe. Essa é mais que tá aí no mercado, né? Bem atualizada mesmo. Tá ok?